Olá, tudo bem? Vamos conversar então sobre A História Secreta, livro escrito pela escritora norte-americana Donna Tartt, publicado pela primeira vez em 1992. Se você também gosta de livros, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, porque toda semana tem novidade por aqui. Como eu disse, esse livro já foi publicado há um certo tempo, mas eu só tomei conhecimento dele há uns 2 anos, mais ou menos. Eu via falar uma coisa aqui, outra ali, essa onda toda de Dark Academia, e aí eu fui ficando curiosa. Até que recentemente o livro entrou numa promoção, acho que eu paguei por volta de 30 e poucos reais nele e resolvi então comprar e ler logo. Esse livro aqui, ele é um tanto diferente porque a gente já sabe que acontece um crime e sabe quem matou e quem morreu. Ele se passa numa universidade de elite na costa leste dos Estados Unidos e quem vai contar a história pra gente é um jovem da Califórnia chamado Richard. Ele chega então nessa faculdade elitista e fica encantado com algumas coisas e passa a tentar também parecer com as pessoas de lá, principalmente com um certo grupo que chama muita atenção dele. Ele fica sabendo desse grupo seleto de alunos porque ele havia já estudado grego por 2 anos e ele queria continuar estudando esse idioma na faculdade de letras. Então ele fica sabendo que há sim um professor de grego, grego antigo, só que ele é um professor um tanto diferente. Ele seleciona os alunos e ele só dá aula para um grupo bem restrito de 5 pessoas. Só que saber de todas essas peculiaridades só deixou o Richard mais curioso ainda, então ele foi até o professor para falar com ele e tentar entrar nessa turma. Ao conversar com esse professor, o Richard não conseguiu entrar na turma, ele não aceitou, foi bem irredutível nas normas e jeitos dele de admissão de alunos e disse que a turma já estava completa, era isso e acabou. Apesar do Richard continuar de olho naquela turma de alunos, ele observava todos eles, ficava sabendo de algumas histórias a respeito de cada um, ele acabou se contentando que não ia conseguir mesmo entrar naquela turma. Até que acontece uma coisa. Um dia ele está na biblioteca da faculdade e 3 desses alunos estavam resolvendo um exercício. Eles tinham que completar uma frase, eles estavam na dúvida de que palavra usar. O Richard, como já tinha esse conhecimento prévio de grego, sabia a resposta e pediu licença e falou ali com eles. Claro que isso chamou a atenção, né? Não é tão comum encontrar alguém que tenha conhecimento em grego antigo. E eles começaram a conversar. E aí eles falaram para o Richard tentar de novo falar com o professor chamar Julian, falar com o Julian que talvez ele o aceitaria, e foi o que aconteceu. Então parece simplesmente que a gente vai entrar numa história que se passa nesse meio acadêmico e que vai acontecer um crime, como a gente já sabe. Um desses alunos é morto pelos seus colegas. Isso está descrito logo no prólogo, não é surpresa aqui para ninguém. E logo no início do livro também, a gente vai ter uma citação do Nietzsche que me chamou muita atenção. Diz assim, ó: indago agora sobre a gênese de um filólogo e afirmo o seguinte: 1. Um jovem não pode possivelmente saber quem são os gregos e romanos. E 2. Ele não sabe se está capacitado a conhecê-los. E se você for ver, isso resume muito essa história. Por quê? Nesse curso de grego, eles não vão estudar apenas o idioma, eles vão estudar os hábitos da época, né? Já que é um curso de grego antigo. Então parece realmente que a gente tem uma fenda no tempo, uma coisa assim, que eles se embarcam ali para aquela época. Então eles vão estudar as tragédias gregas, as obras da época, todos os aspectos culturais, a mitologia, e eles parecem se envolver até demais com tudo isso. Só que, como diz Nietzsche aqui, será que eles estariam capacitados para isso? Bem, o fato é que o Richard consegue, então, entrar nessa turma, só que ele, na verdade, se sente muito à parte, de certa maneira, porque ele é muito diferente dos outros. Ele tem uma classe econômica totalmente diferente desses alunos, ele vem de uma região, né, diferente também do país, então ele tenta, de toda maneira, ficar mais parecido com eles. Então ele passa a tentar se vestir de maneira parecida com eles, ele frequenta brechós, porque ele não tem, né, o dinheiro para usar as marcas que eles usam. Ele mente dizendo que ele é de uma família rica. E o Bunny, que é esse aluno que vai ser assassinado, ele percebe que tem algo estranho com o Richard e fica alfinetando ele a toda hora, dizendo: onde é que você estudou mesmo? Ah, teu pai trabalha com o que mesmo? Sabe? Tentando pegar ele no flagra e descobrir a mentira que ele está contando. Só que o Bunny faz isso também com os outros colegas de curso. Ele é descrito aqui como uma pessoa muito insuportável. Só que vale dizer, esse livro aqui é narrado em primeira pessoa. Quem conta a história pra gente é o Richard. Então ele é totalmente suspeito, ele não é nada confiável. Então, a história vai seguir com a Donna Tartt contando pra gente
Toda essa parte do ambiente acadêmico, então se você é um aluno, principalmente de um curso de humanas, você vai identificar muitos perfis ali que com certeza você encontra no seu dia a dia. Perfis de professores, de alunos. Ela sabe descrever muito bem todo esse ambiente e caracteriza também os personagens super bem. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo esses alunos. Então, eles são 4 homens e uma mulher. Entre eles há um casal de gêmeos. E esses irmãos têm uma relação um pouco estranha e no decorrer do livro a gente vai percebendo que é realmente algo muito esquisito e que chama muita atenção. Um personagem também bem importante, que faz parte desse grupo, é o Henry. Ele é uma pessoa assim, muito fria, ele é descrito assim, mas também muito erudita, ele é o que sabe mais idiomas e é muito estudioso, só que ele é diferente. E ele também, por ser o mais rico, ele normalmente paga tudo para os outros, principalmente para o Bunny, o que chama muita atenção pra gente. Por que ele está bancando tanto o Bunny? O Bunny, no decorrer da trama, a gente vai ver também que ele não é bem o que parece. Então, todos os personagens, como eu disse, estão muito bem caracterizados, a gente vai vendo aos pouquinhos do que eles tratam realmente, qual é a história deles. Para completar esse grupo, ainda tem o Francis, que se a gente for pensar, ele não é estranho, assim, acho que dentre todos ele é o menos estranho, né? Não tem uma história assim que chame muita assim a atenção da gente, mas ele também está bem caracterizado. E o Julian, que é o professor, ele traz até um certo mistério. A gente sabe algumas coisas dele, mas ele, para mim, teria até uma participação maior na trama do que na verdade ele tem. Ele exerce, lógico, muita influência sobre os alunos e todos admiram muito ele, principalmente o Henry. Só que no final da história a gente vai vendo que ele não é bem também o que parece. Algumas pessoas podem até ficar decepcionadas com a atitude que ele toma no decorrer da história. Bem, até que a história vai chegar num ponto que eles decidem fazer algo que vai ser determinante para o que vai acontecer no decorrer do livro. E eles são totalmente influenciados pelo que eles estudam. Eu até separei um trechinho aqui para ler para vocês. Esse trecho aqui é uma fala do Julian durante uma aula. Ele está falando todo empolgado. Olha só o que ele disse. Lembra-se do que falamos há pouco? Das cenas terríveis, sanguinárias, que por várias vezes são as mais sedutoras? Trata-se de um conceito bem grego e muito profundo. Beleza é terror. O que chamamos de belo provoca arrepios. E o que poderia ser mais aterrorizante e belo para mentes como a dos gregos e a nossa do que a perda total do controle? Esse trechinho aqui está na página 50 e ele vai falar de um ritual. E aí eles decidem fazer um bacanal. Só que nem todos fazem parte disso. O Richard não sabe de nada, porque assim, ele tá no grupo e não tá, sabe? Ele tá por fora de muitas coisas. Isso é lembrado quando é conveniente para as outras pessoas do grupo, entende? E o Bunny também não participa disso. Só que ele descobre o que acontece nesse dia. E aí, pronto, vai ter várias consequências. Ele vai acabar manipulando os outros, exercendo esse poder, tipo, eu sei o que aconteceu, né? E aí faz chantagens, coisas do tipo, não para de falar do assunto. E aí eles decidem, então, cometer esse assassinato. E aqui, pra mim, fica uma coisa muito forte da frieza deles. Sabe assim, tipo, tá incomodando a gente, vamos eliminar. Não tem jeito, a gente vai ter que eliminar. E como a gente faz pra eliminar? E aí eles pensam, o Aang pensa, porque o Aang é meio que o cérebro do grupo, sabe? E eles decidem cometer o assassinato e vocês vão ver a descrição aqui, uma descrição bem assim... Não entra em detalhes, assim, sabe? Acontece muito rápido. E o que a gente vai viver mais aqui nesse livro, da metade até o final do livro, é as consequências desse assassinato. Então, sim, esse livro tem uma pegada crime e castigo muito forte. Até aqui no trechinho, a dona Tarty cita, ela diz assim, que é uma fala do Richard, e já aconteceu o assassinato, eles estão na casa do pai do Bunny para toda a cerimônia, né, o funeral. E ele vive aquela consciência pesada e ele não sabe direito como agir. E aí ele fica com vontade, pensa, né, assim, ele diz assim, fui eu quem matou a velha da casa de penhores e sua irmã Elisaveta, com o machado para roubá-las. Então, quem leu o Crime e Castigo, tá claríssimo aqui a alusão que ela faz. Então, a gente vai ver a reação de cada uma dessas pessoas pós o crime. Como que eles lidam com isso? De uma maneira fria, com o peso da consciência muito forte? A gente vai ver aqui um uso assim, super abusivo de remédios para dormir. O Richard, assim, ele vive à base de remédio para dormir.
os outros também tomam remédios. Bebida alcoólica, sim, sabe, como fosse água. Um personagem, principalmente, o Charles, bebe demais. Então isso tudo é tentando lidar com as consequências disso, a investigação policial e tudo que vai acontecer. Na verdade, tudo toma uma proporção muito maior do que eles pensavam. Eles não achavam que ia ter uma aparição na mídia, por exemplo, busca com helicóptero, a cidade toda mobilizada. Então, lidar com a família também. Então, para eles, fica uma coisa assim muito forte e que eles têm que suportar. Fora a questão da confiança entre eles. Então, será que eles são confiáveis? Será que cada um é ali o que pensa? O Richard, por exemplo, né? Que a gente conhece a história só pela visão dele. Será que os outros são confiáveis realmente? Será que ele não está sendo manipulado? Foi manipulado de alguma forma? Então, o que eu posso falar para vocês é que eu não amei o livro, mas foi sim uma experiência boa de leitura. Eu gostei, foi um livro que me prendeu. Eu até tinha visto pessoas falando que em determinado momento da história ficava mais arrastado, mas para mim não teve nenhum ponto do livro que, sabe, tipo, eu tenho que pegar esse livro para ler. Não, foi tranquilo, assim, para eu ler. É um livro, assim, maiorzinho, de 500, 600 páginas no máximo, mas que você não demora muito para ler, não. É um livro, assim, que prende, você quer saber o que vai acontecer. E é uma história que, para quem gosta de thriller, não é aquele thriller, sabe, aquele suspense, não. Mas, como eu disse, acontece um crime, tem uma investigação. Mas o que pega mais é isso, é como eles lidam com esse crime que eles cometeram, sabe, com as consequências disso. E fora também, se você gosta de histórias que se passam em faculdade, esse livro também é um prato cheio. Tem todo o ambiente aqui muito bem descrito, os personagens, como eu já disse para vocês. Se você gosta do livro ou tem interesse em ler, me deixa aqui um comentário, me diz o que você acha. Ou se você já leu outro livro da Dona Tarte, eu vou adorar saber também, porque esse é o único livro que eu li dela. Se você ficou até agora vendo o vídeo, eu te agradeço demais e eu conto com você no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Até lá, tchau, tchau!